Então, hoje a gente vai falar do barraco milenar, né? Como vocês já estão sabendo, Sócrates e os sofistas. Essa imagem. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Não Sim, perguntei. tá de boa. Tá. Pelo menos aqui. Essa imagem aí é o Sócrates sendo condenado à morte. Esse copinho que tá na mão dele é um veneno. E Uhum. ele aceitou morrer numa boa, na verdade. Acho que não numa boa, né? Ninguém aceita numa boa. É. Mas ele teve a chance de fugir de Atenas e não quis. Ele quis ser um Uhum. mártir, né? Então a gente começa falando do Sócrates. A gente começou falando, na verdade, de filosofia com os pré-socráticos, né? E eles, apesar de serem os primeiros filósofos, o Sócrates é considerado o patrono. Porque os pré-socráticos, eles eram muito mais físicos e matemáticos do que filósofos em si. Não que isso fosse um problema ou que filósofo seja muito limitado à filosofia, mas o Sócrates ele tinha um pensamento de que se você vai pensar sobre a física, a natureza, a gente tem que se conhecer antes de querer conhecer o mundo, né? Então ele foi importante, tipo um divisor de águas, porque ele levou a filosofia a um novo campo, que era estudar o ser humano. Na Uhum. aula passada eu fiz uma confusão lá com um exercício que falava de ontologia, e aí alguém falou que ontologia é Heidegger, que a gente vai estudar mais pra frente. Ontologia também começa com Sócrates, que é justamente isso, o estudo do ser humano. E o contexto histórico, como sempre é importante a gente falar, era em Atenas, né, na Grécia Antiga, e lá em Atenas tinha democracia. Acho que o Emerson, não sei, ele deve ter falado alguma coisa ou vai falar. E a democracia ela possibilitava as discussões políticas, né? E elas eram todas abertas assim para a galera assistir, ficava na ágora. E a discussão, como ela é feita pelos seres humanos, isso instigava o Sócrates, porque isso fazia cada um crer numa verdade. Então, quando a gente tinha lá as discussões, tipo um debate, cada um falava uma coisa que era verdade para ele. E Sócrates se interessou por esse tema da verdade. Aí ele traz aquela frase também do só sei que nada sei. A importância dessa frase é que ela justamente te coloca numa posição que você admite que não tem conhecimento e essa é o primeiro passo para você buscá-lo, né? E a Uhum. melhor maneira de chegar até ele é através do diálogo. E para o diálogo ele estabeleceu um método, né? Que são esses 4 passos. Os 2 primeiros eles não são tão importantes. Geralmente o que cai são os 2 últimos. Esse Sócrates aí do lado, a gente tá falando de videogame, não sei se alguém já jogou Assassin's Creed. Ah, não conheço, mas não joguei não. Tem um que se passa na Grécia Antiga, que é o Odyssey. Tá bonito o gráfico, hein? Nossa, ele é muito legal. E é muito legal, inclusive, para ver os filósofos. Tem vários filósofos, né? E tem uma cena que eu não consegui achar, infelizmente, mas é uma treta entre os Sócrates e os sofistas. Depois eu vou Hum. explicar por que acontece essa treta. Bom, então o primeiro passo do método socrático é a exortação. Exortação é basicamente você provocar alguém para ela entrar numa discussão. Não, não é tipo, é uma provocação amistosa, não é tipo, ô seu cuzão, ou falar algo Eu sou assim. arrombado. Tá É um gravando, negócio, né? é um negócio mais amistoso. Acho que não tem problema, Não né? tem problema, né? O segundo passo é a Tipo Roda Viva, indagação. ela. Rua fala. Eu só espero que não role um quebra-pau com os alunos, né? Aí acho que tem problema. É. Mas o segundo passo é a indagação, que depois da pessoa que você provocou, ela aceita o convite, você questiona ela para você entender as ideias. Tipo, o que ela pensa, o que ela acredita ser verdade. Era tipo uma arena, é isso? Ou não? Era uma biblioteca que convidava a Então, pessoa? não, tipo assim, a Ágora mesmo era uma praça pública. Mas o Sócrates, ele era um pé no saco e enchia o saco de todo mundo de Atenas. Um pentelho de Atenas. Exatamente, ele enchia o saco de todo mundo. Então não tinha lugar. Podia ser na biblioteca, podia ser na Ágora, podia ser na casa. Peraí, tô aceitando aqui. Às vezes, se vocês demorarem pra entrar, eu peço perdão que às vezes eu coloco negar todos porque eu sou meio ruim com o mouse. Negar tudo. Às vezes
demora, vem um monte de gente pedindo, então paciência. Então a indagação é essa, você aceita o convite da pessoa, a pessoa aceita o seu convite e começa um questionamento, justamente para você entender o lado dela. Uhum. E aí começa no terceiro passo o método dele mesmo, que é a ironia. Depois que você escuta as ideias e as opiniões da pessoa, o Sócrates ele ia na ferida da pessoa e mostrava tudo que ela falou de contraditório. Só que isso era tipo, de novo, amistosamente, para a pessoa aprender e não para ela refutar. Não para ganhar discussão, né? Não para ganhar discussão, porque isso ganhar discussão seria os sofistas, na verdade. Já dando um Hum. spoiler. Ih, já temos um spoiler aqui. Então, esse é o terceiro passo. Ele é acho que é o mais importante. Tem gente que coloca só 2 passos, a ironia e a maiêutica. Porque você aceitar, tipo, você chamar alguém para um debate, meio que não fazia parte, né, do método. Hum. Porque só esses 2 últimos importam mesmo, a ironia e a maiêutica. A ironia, então, é buscar os pontos contraditórios numa fala. E a maiêutica seria quando Sócrates ele indicava os caminhos para que as pessoas chegassem ao conhecimento por conta própria. Maêutica, ele escolheu essa palavra mesmo porque a mãe dele dava luz, era uma parteira. Então, ele via muito isso, tipo assim, a mãe dele ajudando as pessoas a dar luz. Quem dá luz são os outros, e não a mãe dele, né? Então, ele via essa semelhança, tipo assim, dar a luz ao conhecimento, sabe? Da pessoa. Uhum. E como assim ele indicava os caminhos? Ele meio que falava o quê? Tipo, lê esse livro que você vai entender? É tipo isso, né? Não, era tipo assim, sei lá, você me fala um negócio, a gente tá discutindo sobre um assunto, você me fala um negócio e eu percebo que ele é contraditório. E daí Uhum. eu jogo na sua cara com ironia pra você se tocar que é contraditório. E caso você não se toque, eu deixo explícito, sabe? Ah, entendi. Só que aí eu vou te guiando, daí eu vou fazendo umas perguntas, por exemplo, pra. Não sei dar um exemplo de ironia, porque é difícil. Mas eu vou. O Sócrates, ele guiava as pessoas fazendo pergunta. Ela Ele mesmo guiava chegava à com conclusão, né? conhecimento. Sozinho. E, e isso, elas mesmas chegavam na conclusão sozinha. E daí tem essa história da maiêutica, da mãe dele, que era parteira. E o Sócrates é basicamente só isso. O que é interessante ainda de falar dele é que nem sabe se ao certo se Sócrates realmente existiu, porque ele não deixava nenhum escrito, ele não tinha livro, nem nada. Mas ele foi mestre do Platão. E o Platão escreveu A República, O Banquete, esses livros, e eles faziam encontros. Era literalmente, eles marcavam um jantar na casa de um amigo, assim, e eles discutiam filosofia lá. O Platão Então, citou Sócrates ou não em algum livro dele? citou. Ah, Então, então, é assim que a gente meio que sabe que o Sócrates existiu. entendi. E a gente sabe das ideias dele justamente por ele ser o famoso pentelho de Atenas, porque todo mundo falava dele. Então tinha documentos históricos falando que eles queriam matar o Sócrates, literalmente. Porque teve uma importância política também, né? Porque se existia a democracia e a democracia desde o início já tinha falha, Uhum. tipo assim, a corrupção já existia desde aquela época. O Sócrates ele ensinava as pessoas a pensarem por si próprias, principalmente os mais jovens, né? Então ele já era um incômodo, né? Ele era um grande incômodo, essa é a questão. Tipo assim, se não. Fora que na democracia tinha esses debates e quem vencia o debate não estava necessariamente em busca de uma verdade, só queria chegar ao poder, por exemplo, Sócrates achava isso muito errado e ele explicava para as pessoas porque era errado, e isso começou a incomodar, aí eles quiseram matar o Sócrates. Mas Uhum. então o Sócrates nem sabe ao certo se existiu, só lembrem que ele era o mestre do Platão. Ah, professor, a Nick falou que já foi comprovado que Sócrates existia sim, assim como o menino Jesus. Então, mas tinha essa dúvida com o tempo. Não era se ele... A questão, pelo que me lembro, não era se ele existiu. Tipo, será que ele foi um personagem de Platão? Mas sim sobre É, quais ideias de fato eram dele mesma ou se só foi atribuído a ele, não? Ou uma perguntou. pode ser. É que é difícil ser um personagem dele, porque esses tipo livros dele, que eram todos frutos de um encontro que eles faziam,
tinham outros personagens que eram reais, sabe? Só se ele, num delírio, inventou o Sócrates mesmo. O encontro dele com o LSD. É, era o Platão sozinho falando, e ele não queria ficar sozinho e inventou Sócrates, não sei. Mas aí, por que que é o quebra-pau, né? Agora vem os sofistas. O sofista, né, a palavra mesmo quer dizer sábio. E diferente de filosofia, né, filosofia, ela quer dizer já amigo do conhecimento. Então, já tem uma posição entre as próprias palavras, né? Tipo, o sofista é aquele que se assume como sábio. Uhum. Enquanto o filósofo, ele só quer ser um amigo do conhecimento. O sofista, ele se autodenominava sofista, é isso? Sofista? Então, não é necessariamente isso, mas a posição que eles tinham era basicamente essa. Entendi. Por isso rolava muito quebra-pau. É, Daí os sofistas, eles eram contemporâneos do Sócrates, mas eles continuaram existindo até a Roma Antiga. Então, eles continuaram existindo justamente porque eles ganhavam dinheiro com isso. Persistentes, né? Eles eram insistentes também. O Sócrates, por um lado, não ganhava dinheiro, mas os sofistas, eles usavam, tipo, o conhecimento pra, tipo, dar curso, sabe? Meio que isso. Hum, É suspeito. Tem muito sofista hoje em dia. é que tá gravando, né? Não posso falar mal, mas tem muito É, sofista hoje em dia. tem mesmo. No Mas, Instagram, então, né? nossa, mas eu acho que isso é uma boa questão para o Enem até. Fazer um paralelo dos sofistas antigamente. É que o Enem, ele às vezes acaba sendo mais politicamente correto, né? E Uhum. não vai falar mal de certas pessoas que dão Coisa. cursos. Mas é um ponto. Eu vi que tá tendo uma discussão que pode ser que tragam essa questão ou não. É interessante. É, porque é basicamente isso. Os sofistas, continuando falando dele para vocês entenderem melhor, eles não eram necessariamente filósofos, né? Eles gostavam muito de retórica, oratória, mas a preocupação não era com a verdade. Eles Eles sempre queriam, gostavam eles sempre queriam refutar, da vencer forma debate. estética, né? De falar. Ele gostava disso, dessa É, imagem, exatamente. né? Ô, professor, Oi. eu li num livro uma vez que falavam que os sofistas. é, Ai, como é que era? Nossa, calma. É, Eles falavam que os sofistas não necessariamente sabiam sobre as coisas, mas eles sabiam como fazer a pessoa acreditar que ele sabia mais que ela e assim ele ganhava pelo falso conhecimento que ele tinha em relação à pessoa. Exatamente. É a erística, isso é a arte do convencimento. E é justamente o que eles vendiam. Eles eram tipo errantes, assim, sabe? Eles andavam pela Grécia inteira, iam até o Egito, Macedônia, vários lugares, ganhando dinheiro, ensinando a galera a como vencer debates sem saber o mínimo do que você tá falando. Vendia a E- fórmula, né? eles tinham essa heurística, que era a arte do convencimento. Então eles não Então sabiam de verdade, eles não tinham conhecimento de verdade, não era uma escola de estudo, não, os não. sofistas, não tinha nada. Eles eram mó picareta, tipo isso, sabe? Ah, É tipo assim, eles não tinham nenhuma preocupação de estar falando verdade pra você. Eles só queriam te convencer. entendi. E para fazer isso, a ferramenta deles era sempre relativizar as coisas. Era tipo o famoso, depende, sabe? Daí você leva para um lado que você começa a Mas guiar o o que rumo. que é a verdade? É tipo assim, Do não tem ponto de vista. problema você perguntar o que é a verdade, né? Porque isso é uma pergunta filosófica. Mas a partir do momento que você pega o discurso e você não quer mais, tipo, falar e ouvir o outro, você só quer falar, e você quer ditar os assuntos, porque daí você começa a ter autoridade, isso é um sofismo, sabe? Então, tipo Hum, assim, é uma relativização meio tipo assim, depende, né? Aquele fulano lá de um assunto que eu conheço mais diria isso. Só que você tá inventando o fulano é de outro assunto completamente nada a ver, mas você joga uma autoridade no meio e começa a meio que ditar o rumo da conversa. A sofista fazia basicamente isso. só você usar alguns nomes que ganham credibilidade, né? Não, saiu no Ministério da Economia, mas não saiu nada É desse tipo isso, dado. é falar bonito e jogar nomes, É, relativizar as coisas.
E por isso que deixava o Sócrates puto, né? Por Imagina. isso, por isso que ele aceitou morrer. Ele falou, não aguento mais isso aqui. No inferno. É tipo isso mesmo. E daí tem o Protágoras, né? Que ele, apesar de ser meio filósofo, ele também era meio sofista, meio traíra, assim, do movimento. E ele tinha essa frase confusa que falava que o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Tá vendo? Tipo assim, ele te confunde falando coisa que você não tá entendendo pra parecer mais inteligente ou alguma coisa assim e te convencer. O que ele tá fazendo é basicamente relativizar a verdade pra ter uma forma de ganhar um debate. Então é basicamente isso mesmo, mas tem algumas curiosidades que não foi Protágora só. é uma pessoa? Protágoras é uma pessoa, não é uma escola, não é uma filosofia, não é uma cidade, é uma pessoa mesmo. Ah, ele era ele era o quê? Ele era meio sofista, meio filósofo, era mais sofista que filósofo. Ah, a meia é complicado, né? Porque, tipo assim, apesar deles serem posições diferentes, é, tinham sofistas que eram filósofos, é o caso do Protágoras. Ah, Porque, apesar de ser meio contraditório, né? O Protágoras, ao mesmo tempo que ele tinha uma certa preocupação com a verdade, ele queria vencer debates, por ele queria exemplo. vender também. É tipo algo bem estético mesmo. Professor, Oi? Pitágoras e Protágoras eram pessoas completamente diferentes, né? Ou eles tinham alguma relação? Não, eram diferentes. Ah, Os eu olhei nomes. assim e falei, oi? Matemática? Não, Pitágoras é Eureka. mas Pitágoras foi um filósofo também, ao mesmo tempo matemático. Porque Ah, os pré-socráticos lá, eles eram de todas as áreas, eram mega inteligentes. Mas, os nomes gregos são bem confusos, né? Tem o Anaximandro, Anaximenes, eles são bem Jesus. parecidos também. Então, bom, é basicamente isso. O filósofo tem a preocupação com a verdade, e o Sócrates, mais ainda, ele que começou essa questão de estudar o ser humano. E o que deixava ele puto é que os sofistas não tinham nenhuma preocupação com a verdade. Então, eles eram contemporâneos, então realmente tem relatos de que eles tretavam em público, assim, na Ágora. E eles se vendiam, né? Os sofistas, eles faziam cursos. Não que isso seja errado, né? Mas você Temos querer. um sofista aqui. Mentira. Você querer. Professor, Vender eu o tenho uma conhecimento. dúvida. Licença, gente. Boa tarde. Aham, Boa tarde. boa tarde. Professor, por Boa que tarde. que hoje tem uma crítica muito forte em relação ao retorno desse relativismo? Porque tem uma crítica? Porque, de certo modo, é perigoso, né? Porque hoje a gente vive meio que na sociedade da informação e a gente cai em fake news, essas coisas. E a fake news, às Olha vezes, a não é uma fake pandemia aí, news. como é que tá no Brasil. Exatamente. É, Olha a merda que deu. Mas, por exemplo, tem várias críticas, né? Por exemplo, esse lado de você querer relativizar uma verdade, pode ser porque você quer um ganho com isso, um ganho pessoal. Pode ser uma fake news também. Tipo assim, uma fake news não necessariamente é algo completamente inventado. Às vezes é uma meia-verdade, sabe? que é a pior, né? É a pior É fake a news. pior, exatamente. E uma meia-verdade muitas vezes é relativizar a verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. E às vezes uma crítica também é porque as pessoas ainda, como sofistas, vendem isso, né? E, por exemplo, alguns certos conhecimentos são perigosos. Por exemplo, tem livro de autoajuda que é basicamente um sofismo. Ele quer te vender algo sem nem mesmo te conhecer, então o que você vai estar lendo pode ter servido para aquele autor que escreveu. Mas aquilo não é uma verdade, sabe? Aquilo é uma verdade relativizada. Então, se você tá lendo aquilo e você se acha incapaz de fazer o que o livro tá te dizendo, às vezes você começa a se sentir mal, sabe? Então, é muito perigoso.
Essa é uma das críticas também. Ganho social, ganho pessoal, o perigo que ela oferece, né? Junto com as fake news. A meia-verdade. Uma meia-verdade seria você deixar algo incompleto, não contar, né? Omitir a parte mais importante e às vezes acabar alterando alguma coisa. E acho que o que o Roberto falou agora, né? Essa é a mais perigosa. E realmente, é uma relativização de verdade isso. Por mais que nas primeiras aulas a gente tenha falado que existe uma verdade objetiva e uma verdade subjetiva, ainda existe uma verdade. Então, às vezes, você pega lá um livro de autoajuda, se a pessoa que colocou aquilo no livro, ela tá querendo que você entenda aquilo como uma verdade, ela não tá preocupada se você tá entendendo realmente, ela tá querendo te convencer. Então, é um sofismo também. A autoajuda é um dos assuntos que cai em sofismo. Não que caia no vestibular, que as pessoas relacionem com o sofismo mesmo. Mas é bom a gente ficar atento em trazer os sofistas para a atualidade, porque rumores aí estão falando que pode surgir questões desse tipo agora. Ainda mais com aumento de fake news, né? Ou se não, para usar em redação. Bom, agora os exercícios. Alguém tem mais dúvida? É bem... A Nick perguntou Não, se você professor, acha obrigado. que cairia na Imagina. Unesp. Na Unesp? É. Na Unesp pode ser que caia assim, porque não sei se vocês estão lembrados, lá na primeira aula eu falei que... Peraí. Na primeira aula, eu falei que os exercícios da Unesp, às vezes, eles caem sem nem citar autores. Tipo assim, ele pede lá um exercício de filosofia falando de uma escola, falando de um movimento. E sofismo é algo muito grande. A gente só estuda o Protágoras, principalmente, mas se cair no vestibular, não cai como Protágoras, cai como, tipo, em nome de todos os sofistas, sabe? Algo do tipo. Então, na Unesp, provavelmente cairia uma questão falando também não de Sócrates e sofistas, seria mais algo mais generalizado, tipo, filósofos e sofistas, a diferença ou semelhança. A semelhança é que os dois utilizam o diálogo, né? Mas um deles está preocupado com a verdade e o outro em vencer. Bom, no exercício a gente tem essa aqui da Federal de Pernambuco, eu acho. Que ele fala que os gringos... Os gregos... Os gringos. Foi mal, gente, eu tô cansado. Relaxa. Os gregos construíram reflexões importantes para a formação do pensamento ocidental, contribuindo para compreender o mundo e sua complexidade. Sócrates, um dos seus filósofos mais conhecidos, defendeu a existência da democracia e a organização de uma assembleia popular para definir o governo ateniense. Polemizou com os filósofos sofistas que defendiam princípios religiosos diferentes dos princípios gregos. Teve muitas das suas teorias incorporadas ao pensamento idealista de Platão, outro grande pensador grego. Foi contra as reformas políticas defendidas por Aristóteles, pois era favorável à existência de um governo democrático, e propagou a necessidade do fortalecimento militar de Atenas para evitar os ataques dos inimigos asiáticos. E aí, qual que vocês acham? É qual a verdadeira? Qual é a verdadeira? Pra mim é a C. Uhum. É a C, professor. Exatamente, é a C. Ali na B ele tenta dar uma enganada, né? Mas sofista não tem nada a ver com princípio Com religioso. religião, é. Até porque na Grécia Antiga eles não encanavam com religião. E por a gente pode ir fazendo, tipo, cortando, né? As que são meio absurdas. Eu não faço ideia se ele propagou a necessidade do fortalecimento militar de Atenas. Nunca vi isso. Bom, aqui tem mais um. Da UEM, de Maringá. Sócrates, ele representa um marco importante da história da filosofia. Enquanto a filosofia pré-socrática se preocupava com o conhecimento da natureza, Sócrates procura um conhecimento indagando o homem. Assinale o que for correto.
Tal como os sofistas, Sócrates costumava cobrar dinheiro pelos seus ensinamentos. Letra B. O método socrático compõe-se de duas partes, a maiêutica e a ironia. Opa. Letra C. Sócrates, ao afirmar que só sabia que nada sabia, queria com isso sinalizar a necessidade de adotar uma nova atitude diante do conhecimento e apontar um novo caminho para a sabedoria. Letra D. Discípulo de Sócrates, Platão utilizou como protagonista da maior parte de seus diálogos o seu mestre. E letra E. Sócrates, para não ser condenado à morte, negou diante dos seus juízes os princípios éticos de sua filosofia. A B? Então, essa aqui tem que ler de novo ali em cima. Ele fala, assinale o que for correto e não qual for correta. Então é mais de uma. Como é que é? Assinale o que for correto. Quando ele fala assinale Ah, o que for correto, é mais de uma. É que geralmente o vestibular tradicional coloca de assinalar uma só, né? safados. É tipo aquele A, B, C, né? Tipo, é isso, né? Eu acho que é a primeira. Eu tô na dúvida. Peraí, acho que é a terceira Acho que é B e a e C, não é? última. Não, peraí. Aqui tá aparecendo Não, Sócrates. Sócrates ele morreu mesmo. Ele não negou. O Sócrates não cobrava dinheiro. Quais são certos? Ele se martirizou. Quais são certos, Ou é é? A, B, É pra C? falar que quais são A certas. letra C, ele Quais estão certos? afirma que não é nada sabia porque Não, a primeira tá falando que o Sócrates, como os sofistas, cobrava dinheiro pelo conhecimento. E o Sócrates não cobrava dinheiro. Uhum. Então a letra A tá errada. Tá errada. então não é pra assinalar. Não, a A não. Não. A B tá certo, né? Que a gente viu. Dos dois. Ele provoca, mostra o caminho, papapá. Aham. A C também tá certo. A C também tá certo, que ele A C falava que não também. sabia, então indicava o caminho, né? Isso. Mas peraí, A D eu acho que tá. rapidão. Naquela parte lá do método socrático, o professor mostrou 4 tópicos. Aí, deixa Sim, eu Ele falou que só as Ah. duas últimas era mais importante. essas aqui, né? Então, os dois primeiros passos, eles fazem parte do método, mas eles não são, tipo, essenciais, sabe? Porque a exortação e a indagação é basicamente você chamar alguém para uma conversa. Pra iniciar. sei. É, Não é, tipo, não é, Então é eles tipo meio que reconhecido, né? incluem, né? Esses dois primeiros. então, mas se incluir, se for se você- analisar, a questão estaria errada, né? Porque são 4 métodos, mesmo que seja desconsiderado os 2 primeiros, são 4 etapas do método. Uhum. Então, Então, se vocês verem com as 4, eu fiquei nessa dúvida se eu devia colocar as 4, para não gerar essa confusão. Mas caso vocês vejam as 4, a questão tá mais completa, tá correto também. Mas se vocês verem só ironia e maiêutica, também tá correto. Porque o Sócrates mesmo falava que eram os 4 passos. Uhum. Só que os quatro passos eles descrevem um método, mas o que compõe mesmo é a ironia e a maiêutica. Caso alguém caia numa questão lá, exortação, indagação, ironia e maiêutica, também tá certo. Mas se vocês verem só como ironia e maiêutica, também tá correto. Porque as duas compõem o método socrático. Mas as 4 são passos. Uhum. Eu fiquei nessa dúvida se eu devia colocar também, mas às vezes algum exercício pode te pedir os 4. É E que aí esses são os ficaria dois faltando. principais, né? Sim, são os 2 mais importantes. É que os 2 Professor, primeiros, eles são basicamente você chamar alguém para conversa. Oi? eu posso só tirar uma dúvida rapidinho, só para eu não esquecer, não tem muito a ver agora com essas questões, mas é só para eu não esquecer. Eu posso associar esse método dos sofistas de sempre quererem, ou o intuito deles era vencer a discussão, não buscar a verdade. Eu posso associar esse método com o método atual dos livros lá, olavistas, de querer destruir o oponente e Pausa a gravação? etc. Com certeza pode.
Com certeza Então pode. tá bom. É porque eu pensei nisso aqui, aí eu tive que falar, que senão eu ia esquecer. Não, é que todo mundo pensa, mas não quer falar, sabe? Professor, mas aí Um, não teria uma complicação? Porque a parte da retórica, ela não é intrinsecamente sobre estar certo ou errado, Eu não né? É entendi mais sobre o exatamente estudo se da as questões. técnica da fala, para, através dessas técnicas de oratória e retórica, poder sempre vencer o debate. Então, não seria mais uma ferramenta? Pera, como que é? Ah, se essa coisa da retórica e oratória, Uhum, elas eram ferramentas que foram desenvolvidas para esse propósito. sim. Mas não necessariamente eles estariam. A retórica em si seria exclusivamente servindo dessa função, né? Ah, não. Tipo assim, retórica, quando a gente fala, ela tem vários significados, né? Às vezes você fala que a pessoa tem uma boa retórica porque ela fala bem, e não porque ela quer te enganar. E é porque a retórica também está associada à questão da memória, né? Sim. Por Então, exemplo, tem o então Palácio das assim, Memórias. se você for falar, se você vê uma questão que fale sobre sofistas e tenha na palavra lá retórica, muito provavelmente ele quer dizer dessa ferramenta do sofista de querer vencer um debate. Da erística, né? Que é a arte de convencimento. Mas isso não quer dizer que a retórica também anda junto o tempo todo com querer te enganar. Uhum. Nem a oratória. É mais sobre como eles usavam naquele período. Porque oratória e retórica é justamente você falar bem, né? Mas eles levaram isso para um caminho de querer, justamente igual falaram, igual o olavista, querer destruir o oponente ou algo assim. E só por curiosidade também, é meio estranho porque ao longo da filosofia outros filósofos resgataram esse negócio de sofista, porque sempre existiram sofistas, né? Eles meio que foram até a Roma Antiga, mas voltaram, sempre vai e volta. Porque alguém sempre quer ganhar alguma coisa com isso, né? Op- Então, tem um filósofo também, o Schopenhauer. Oi, Não, eu só ia pode pedir para falar. você explicar melhor a C da frase dele. Só sei que nada sei. Você poderia explicar melhor esse conceito, o que ele acreditava com essa frase? Uhum. Então, o Só Sei Que Nada Sei. Vocês lembram lá do Oráculo de Delfos? Ele era a Sibila, né, que é uma mulher, que ela é meio que uma representante divina dos deuses, e ela conseguia, as pessoas visitavam ela porque ela tinha o dom de falar as coisas para as pessoas que elas não sabiam, tipo Uhum. como um adivinho. E daí a história é que o Sócrates ele foi até o oráculo de Delfos. E aí a Sibila, que é a mulher representante, ela perguntou para Sócrates o que ele sabia. E daí ele falou, só sei que nada sei. Aí ela, cansada de ouvir gente soberba indo lá, snob achando que sabe de tudo, ela falou, finalmente alguém inteligente, né? Sócrates é o mais inteligente de Atenas, ela fala. Só um minuto, gente, rapidinho. Então, vamos começar de novo o exercício. Vamos. Tá. O Sócrates, então, ele representa um marco importante da história da filosofia, porque os pré-socráticos, eles se preocupavam com o conhecimento da natureza, enquanto Sócrates procurava o conhecimento indagando o homem. Daí ele pede para você assinalar o que for correto, pode ser mais de uma. Então, a primeira, ele fala que, tal como os sofistas, o Sócrates costumava cobrar dinheiro pelos seus ensinamentos. Mas é o contrário, né? Por isso tinha aquela treta entre os Sócrates e os sofistas. Os sofistas cobravam dinheiro para ensinar a arte da retórica e da oratória, no sentido de querer convencer a pessoa. E o Sócrates, ele estava preocupado com a verdade real, ele queria fazer a verdade florescer das pessoas. E os sofistas cobravam dinheiro e o Sócrates não. Sócrates fazia isso de graça com qualquer um que ele via na rua. O método socrático, na letra B, compõe-se de duas partes, a maêutica e a ironia. Essa aí a gente tinha discutido, ela tá certa, né? Mas a gente tinha discutido sobre isso porque se a questão fosse mais completa, ela traria 4 passos. Mas os únicos que importam mesmo seria a ironia e a maêutica.
que essas duas que compõem o método socrático. Mas se a gente levar em conta todos os passos, existe a exortação e a indagação também. Mas quando numa questão cai sobre o método socrático, se ele falar só sobre maêutica e ironia, tá certo. Acho que é complicado, né, professor? Porque acho que depende muito do examinador, né? De como que ele está Então, pensando na hora de fazer. Que ele pode simplesmente ou ferrar a gente, não, são 4 métodos, eu coloquei 2. Ou pode ser, não, eu acho que esse é o mais importante e vai ser só esses 2. uhum. É que o mais famosinho são esses dois mesmo, então a chance de sair os outros é uma coisa talvez mais obscura. Eu acho que é tipo isso. Mas, tipo um concurso. vamos continuar para não perder a linha, daí a gente fala sobre essa questão. A letra C, ele fala que o Sócrates, ao afirmar que só sabia que nada sabia, queria com isso sinalizar a necessidade de adotar uma nova atitude diante do conhecimento e apontar um novo caminho para a sabedoria. Essa também está certa, então até agora a gente tem a B e a C. E essa tá certa porque quando ele falava lá para Oráculo de Delfos, eu só sei que nada sei, falar essa frase é meio que você admitir que não sabe, e isso é uma postura de você buscar um novo conhecimento, sabe? Essa é a ideia dessa frase, ela te colocar nessa posição de você querer buscar um novo conhecimento. Sabe quando você não sabe nada de um assunto, se interessa por ele, e aí você começa a estudar ele, e depois de um tempo você acha que sabe tudo, mas na verdade você está começando a saber, e aí você cai na real e descobre que não sabe nada? É basicamente isso, daí a sua jornada começa, para descobrir alguma coisa mesmo. E a letra D, ele fala que o discípulo de Sócrates, Platão, utilizou como protagonista da maior parte de seus diálogos o seu mestre. Essa também tá certa, porque a gente falou agora, Sócrates foi o primeiro, Platão o segundo, Aristóteles o terceiro. É meio difícil porque a gente não fica vendo datas, né? Ninguém decora a data certinho. Então a gente não sabe como, tipo, se eles eram contemporâneos, mas era tudo na Grécia, uma mistura, daí tinha sofista pra lá, filósofo pra cá. Mas é sempre assim, o Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa também tá certa, então. Porque, igual eu falei, a gente não sabia lá se o Sócrates existia, daí o Platão, que trouxe ele nos livros A República, O Banquete. Então, ele meio que usou o Sócrates como personagem, mas ele não era só um personagem fictício. E a letra E, ele fala que o Sócrates, para não ser condenado à morte, negou diante de seus juízes os princípios éticos da filosofia. Jamais. Ele se recusava a fazer isso. Lembrem lá da primeira imagem que tá na capa do slide, era o Sócrates bebendo veneno. Ou lembrem que o Roberto falou também que o Sócrates não aguentava mais os sofistas e decidiu morrer. Eu acho mais fácil de entender. Não aguenta esse povo indo do curso. Exatamente. E agora a última questão. É uma do Enem também. Ela é um pouquinho maior. Vocês conseguiram pegar essa última agora? A da UEM? Sim, aqui foi de boa. Entendeu? Conseguiu entender ela agora, Nick? Entendi sim, Henrique. Obrigado. Imagina. Bom, a última, ela fala: Sócrates foi considerado um dos principais filósofos da Antiguidade Clássica. Ao propor uma reflexão sobre o problema da consciência, levou às últimas consequências a preocupação antropológica que havia se iniciado com os sofistas. Uma das principais contribuições de Sócrates foi o desenvolvimento da categoria consciência, que está associada à concepção que possuía de que o ser humano era dotado de uma alma racional, na qual estavam depositadas verdades eternas, e que o conhecimento dessas verdades era imprescindível para o desenvolvimento de uma vida ética. Depois de Sócrates, as preocupações sobre a natureza da alma e sobre a ética jamais abandonaram a filosofia. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Nossa, textão esse, hein? Agora. Sócrates desenvolveu uma ética relativista, defendendo que os valores não podem ser considerados absolutos e estão relacionados aos consensos. Deixa eu ver, eu dei aula de semana.
Tá, mas eu vou continuar lendo aqui para não perder só. Sócrates desenvolveu uma ética relativista defendendo que os valores não podem ser considerados absolutos, estão relacionados aos consensos existentes em cada contexto histórico, devendo ser considerados válidos na medida em que possuem alguma utilidade pragmática. Isso aqui é completamente sofista, né? A letra A, vamos combinar. Porque é querer relativizar e ter uma utilidade pragmática, tipo, você querer algo prático, Sócrates não era nada assim. Ah, verdade, é. Duas palavrinhas que entregou ali, né? Tem razão. É. A letra B, ele fala, né? O Platão, um dos mais importantes discípulos de Sócrates, se afastando do modelo desenvolvido por ele, que desconsiderava a incontinência, a crasia, como fator relevante para a formação da conduta, desenvolveu uma metáfora de alma tripartite, segundo a qual a alma seria semelhante ao condutor da briga de dois cavalos, sendo que um deles seria altivo e elevado e o outro atarracado e indolente. Eu coloquei essa como correta? Acho que... Não sei se tá certa. É que eu escrevi correta ali, mas eu acho que era para ser na C, se eu não me engano. Correto. O Platão a gente ainda não estudando, a gente vai estudar na próxima. A letra C, ele fala que Sócrates concordava com os sofistas quando afirmavam que o homem era a medida de todas as coisas. Não, Sócrates nunca concordou com o sofista. A letra D, ele fala que as virtudes para Platão não estavam associadas à natureza das almas. É que é foda, porque a gente ainda não estudou Platão. Então, acho que vocês vão ficar meio confusos. Então, se vocês quiserem, a gente guarda essa questão, a gente ignora que a B tá Acho melhor. correto e a gente faz ela na próxima aula, até porque tá acabando já. Você podia ter me mandado essa questão, a minha também deu um problema quando eu fui dar aula. O Sócrates, se ele cair, vai ser relacionado com o sofista, então é difícil achar uma questão própria do Sócrates. Cai bastante relacionando Sócrates com Platão? Cara, essa aqui ela não tá relacionando os dois, né? Quer dizer, ela tá relacionando, mas assim, é uma questão mais sobre o Platão do que Aristóteles. Porque incontinência, acrasia, Sócrates. são termos do Platão, né? Mas quando é relacionando mesmo, ela fala tipo assim, Sócrates concordava com o sofista, sabe? Algo do tipo. Ah, entendi. Mas é isso, gente. Essa última é difícil essa questão, viu? Textão. Vocês têm alguma dúvida? De boa. Que a aula acabou sendo mais longa do que planejado. Algumas dificuldades técnicas. Ops. A gente gosta de discutir. Bom, é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo ou no WhatsApp mesmo. Ninguém perguntou se você tá solteiro ainda? Espero que ninguém tenha ouvido essa. Opa. Quem não ouviu vai na gravação, aumenta o volume. Mas é isso, gente. Boa aula, boa semana para vocês. Se vocês tiverem Obrigado, alguma professor. dúvida, manda lá. É isso aí. Obrigado, professor. Bom descanso. Viu? Imagina. Vocês também, bom descanso. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau.